É sonho de consumo de 6 em cada 10 mulheres ter aquele narizinho arrebitado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a rinoplastia, mais conhecida como a cirurgia plástica do nariz, ela é a 5ª mais comum em todo o Brasil. Para sabermos mais sobre este sonho de consumo, voltamos nessa clínica linda, aqui no Moinhos de Vento, na Padre Chagas, a Clínica Ricard, e estamos com o nosso mestre, o Dr. Denis Ricard, que vai conversar conosco sobre rinoplastia. Como vai, doutor? Tudo bom, Cris? Nossas amigas enviaram muitas demandas em relação à rinoplastia. E eu vou aproveitar e lhe perguntar o seguinte: os nossos rostos, eles não são iguais. Como que a gente pode ter um protótipo de nariz ideal se os rostos não são iguais? Bom, isso é uma questão que está muito em voga hoje em dia, que por muito tempo a gente operou os narizes como se todos os pacientes fossem caucasianos. E hoje tem um conceito moderno de fazer o nariz para cada paciente, individualizar. Mas eu gostaria muito de começar na história da cirurgia nasal, porque ela é muito interessante. Por favor. Muitos pacientes se surpreendem que uma cirurgia pode ter mais de 5.000 anos de história. E sim, eu também fiquei olhando 5.000. A primeira cirurgia data de 5.000 anos. 5.000 anos. Um cirurgião indiano, Sushruta Samhita, ele fazia reconstruções nasais na Índia Antiga, porque na Índia Antiga era muito comum as pessoas serem amputadas do nariz por punição. Então mulheres adúlteras, ladrões e algumas pessoas que eram oriundas de conflitos, prisioneiros, eles tinham o nariz amputado para ter um estigma que alguma coisa aconteceu de errado na vida deles. Então deixava aquele marco. E começaram as reconstruções nasais. E aí começou a história da rinoplastia. E o senhor concorda que, embora exista um sonho de consumo daquele narizinho arrebitado, mas eu não consigo entender como existe um protótipo de nariz se os rostos são diferentes? Exatamente, os rostos são diferentes. Então hoje existe uma cirurgia que foi a evolução, a cirurgia nasal estética, ela foi tendo uma evolução ao longo da história, mas a grande evolução foi nos anos 1860 mais ou menos, onde Jacques Joseph começou a fazer rinoplastias nos guetos de Berlim. O nome dele na verdade era Jacob Joseph, ele era um judeu alemão. E a cirurgia, por incrível que pareça, é uma das cirurgias mais feitas, é uma das técnicas de rinoplastia mais utilizadas no mundo até hoje. É a famosa chamada rinoplastia fechada, que seria a rinoplastia de Joseph, que ele realmente conseguia fazer, por uma técnica totalmente endonasal, a correção da giba, a correção da ponta caída. Então realmente foi um gênio da cirurgia nasal. Da metade do século XX, já lá por 1960, 70, os cirurgiões plásticos começaram a ver alguns problemas daquela técnica, como piora da respiração, tinha uma melhora da estética, mas uma piora da respiração, alguns estigmas. Então, os cirurgiões começaram a fazer enxertos para que pudesse ter estrutura no nariz. Então o primeiro grande enxerto que ficou famoso foi o enxerto de Shin, que era para manter as válvulas internas abertas, o nariz bem reto, com as duas linhas estéticas dorsais definidas. Já não tinha mais aquele estigma da monoquilha da técnica de Joseph, que simplesmente se faziam fraturas e se unia aqui o dorso nasal. Então o dorso nasal passou a ter as duas linhas como um nariz natural, e depois começaram os enxertos de estaca columelar,
que é o nariz, o enxerto mais utilizado hoje, nas minhas rinoplastias, 100% dos casos. Difícil alguma coisa em medicina ser 100%. Aqui é 100% dos casos a gente usa o enxerto esse de estaca columelar. Mas para resumir, para os pacientes poderem entender melhor, eu uso muito analogias aqui na clínica. Então eu digo que seria como a gente ter numa casa que a gente tem vigas e colunas, o nariz moderno hoje, que foi revolucionado pela escola de Dallas, que eu fiz parte, foi ter colunas, vigas fortes. Então aquele nariz que a gente acabava na mesa cirúrgica, que na técnica de Joseph, depois ele não ficava exatamente como o cirurgião acabou, com essa nova técnica, realmente a gente tem uma previsibilidade muito maior. O nariz fica praticamente 95% de como a gente deixou na mesa. Então hoje realmente existe uma técnica melhor para rinoplastia. É um nariz que funciona, é um nariz bonito, é um nariz projetado, firme, natural. Um paciente hoje ele quer andar pela rua sem ninguém que saiba que ele fez uma rinoplastia. Dado o recado, nós já sabemos que nós não esclarecemos todas as dúvidas, mas eu prometo que nós voltaremos a conversar com o Dr. Denis Ricardi sobre estes assuntos e sobre outros assuntos que favoreçam a harmonização facial. Voltaremos.